Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live. Boa noite, bem-vindos à nossa live de segunda-feira, 19h30. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pela presença sempre constante. Nossas lives acontecem segundas, quartas, sextas, às 19h30. E o nosso tema de hoje é como escapar da armadilha de confundir o pensamento negativo com a realidade da ansiedade. É um tema bastante interessante, porque os pensamentos negativos são muito comuns na ansiedade e trazem o aumento dos sintomas. Eu queria falar dessa confusão que as pessoas têm entre o pensamento, como um fenômeno que acontece na nossa mente, com a realidade, que muitas vezes se funde. Eu queria estar esclarecendo isso para ajudar vocês a treinarem mais a mente de vocês, a se libertarem dos pensamentos negativos intrusivos. Então, eu sou o Dr. Paulo Antônio Almeida, psicólogo, estou aqui para ajudar vocês e milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo a se livrarem dos sintomas da ansiedade. Se você curte esse tipo de conteúdo, compartilhe, porque quando você compartilha, você ajuda milhares de pessoas também ao redor do Brasil e do mundo. Obrigado. A gente está ao vivo aqui no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, muitas redes sociais. Bom, eu queria começar falando de que os eventos sentidos durante a ansiedade, os sintomas e as respostas emocionais, são aí essas sensações físicas, emocionais, psicológicas, que estão bem dentro aí dessa experiência humana, que a gente chama aí de normal, de uma certa forma, né? Dentro dessa grande amplitude que nós sentimos como seres humanos. Muitas vezes, as pessoas com ansiedade, quando tem uma dor no peito, por exemplo, ou uma queimação do lado esquerdo do peito, elas vão falar: estou tendo um ataque cardíaco, não é mesmo? Eu devo estar morrendo. Nossa, nessa hora a coisa está piorando, e aí eu vou sentir que eu estou morrendo porque a dor é muito forte. Então, é uma avaliação que você faz do que você está vivendo, não é? Quando você fala, eu estou morrendo, estou tendo um ataque cardíaco, você já está com um pensamento automático de que isso está acontecendo. Então, o problema não é a situação em si, ou a forma, mas realmente é você acreditar que esse pensamento é verdadeiro. Então, quando você fala assim, nossa, eu sou louco, eu não valho nada, eu não consigo me livrar de mim mesmo, não consigo respirar, eu posso estar morrendo, meu coração está acelerado. Então, esses estados, eles aí, muitas vezes, quando você fala isso sem estar sentindo mesmo, isso tem um pouco efeito sobre você, né? Então, é apenas um pensamento, é uma avaliação que você faz, uma série de palavras. Agora, quando essas avaliações, esses pensamentos, eles se fundem com a experiência, ele vai implicar outros resultados, né? O que eu quero dizer isso, confundir com a experiência? Quando você realmente acredita que você está tendo um ataque cardíaco, você corre para o hospital, né? Então, quando a gente pensa o seguinte, que você está com uma dor no peito muito forte, e muitas vezes você já fez exames médicos, né? Você já fez ecocardiograma, eletrocardiograma, e você continua acreditando que é um ataque cardíaco, e você fala que é um ataque cardíaco, você está morrendo, você corre para o hospital, você está fundindo o pensamento automático negativo com a ação. Um outro exemplo, quando você vai falar em público, por exemplo, você fala o seguinte, olha, eu não vou levantar e falar porque eu vou fazer papel de bobo na frente das pessoas, eles vão me avaliar, né? Então, quando você fala isso, você está assumindo a função de que realmente isso vai acontecer, que vai haver uma rejeição social. E que então eu vou evitar falar em público, vou evitar é, é, ser avaliado pelas pessoas. Como? Eu deixo de fazer as palestras, deixo de fazer apresentação em escola, né? Muito comum as pessoas com ansiedade falar, nossa, eu detestava fazer apresentação na escola porque eu tinha muito pavor, muita ansiedade daquilo. Apresentação de trabalho na escola, né? E aí, justamente por isso, porque a palavra ela fica fundida com a ação. Você fala, nossa, eu não dou conta, as pessoas vão me achar que eu sou um fracasso. E acaba achando que você é um fracasso social, eu estou doente, não estou feliz, e aí eu vou passar mal, né? Eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Então, muitas vezes, nós somos guiados por essas avaliações. Esses eventos do mundo, nós fugimos dele porque eu começo a pensar que realmente eu não sou capaz. É isso? Então, assim, necessariamente, a experiência real,
ela não é ruim. Ela pode não ser ruim. De repente você tem aí, quantas pessoas... eu já fiz treinamentos, milhares de pessoas para falar em público. E, em geral, eles têm esse pensamento de que não vai dar conta, de que está falando mal, que não tem clareza na palavra, mas quando eles falam, nada disso é verdade. A maioria das pessoas consegue desenvolver o pensamento, consegue se controlar, consegue ser bastante assertivo aí, né? Mas quando você foge do evento, quando você foge da experiência, você fala, não vou sair de casa porque eu vou passar mal. E quando eu saio de casa, eu tenho medo de passar mal e eu passo mal. E aí você foge de sair de casa. Então, é uma armadilha que você faz com você mesmo, não identificando que, na verdade, essa evitação da experiência, ela começa com a sua palavra, né? com a sua frase. Então, os pensamentos, eles criam sensações. Quando eu falo, nossa, eu estou com uma dor no peito, eu acho que eu estou morrendo. A dor no peito é uma coisa. Quando você fala e avalia, fica mais ainda forte. E aí gera um sentimento de frustração, de medo, de angústia. E aí você justifica isso, fala, nossa, então realmente eu devo ir ao hospital, porque eu estou quase morrendo mesmo, estou tendo um infarto. E aí eu vou procurar um médico. Quer dizer, o seu pensamento, ele gera sensações, sentimentos e ações, eles se fundem. É como se fosse verdadeiro, como se você entendesse que, peraí, se eu estou sentindo essa dor e eu falo para mim que eu estou tendo um ataque cardíaco, eu vou morrer, é porque é verdadeiro. Então, aí você responde a essa avaliação, não a condição real, porque, inclusive, você já é o comum aqui, as pessoas fazem muitos exames, ecocardiograma, eletrocardiograma, e sabem que não tem nenhum problema cardíaco, mas continuam achando que vão ter um infarto, né? Então, muitas vezes, é uma maneira rígida, não flexível de lidar com os sintomas da ansiedade, com os pensamentos. Muitas vezes, você acha que essa insensibilidade ela é um problema. E, na verdade, o problema é a falta de flexibilidade. É como se essas ações suas, essas palavras, elas fossem pregos que você coloca ali na sua vida e isso acaba te travando mais, aumentando a sua ansiedade, né? E como você pode escapar dessa armadilha, desse pensamento? É o que eu sempre trabalho aqui com vocês, né? Nas lives, nos vídeos mesmo. Quando você começa a entender que esses pensamentos, eles são apenas fenômenos. Eles não são ordens para você obedecer. Quando você entende, reconhece, lembra daquela acrônimo do RAIN? O que reconhece, aceita, não se identifica, não é você, né? E aí você vai afrouxando um pouco a fusão de eventos e pensamentos com essas avaliações. Porque essa avaliação da